Professor, se a matriz de influência é sempre a mesma, a espiral de projeto não vai ser sempre a mesma também? Bem-vindo ao Pitada de Engenharia. Hoje é um vídeo especial que eu vou responder uma pergunta de um inscrito. É muito interessante, eu acho que eu já falei sobre isso em um dos meus vídeos, quando o aluno faz uma pergunta para o qual você não está preparado. Geralmente isso acontece uma vez por semestre, que é aquela pergunta que vai um pouquinho mais fundo no assunto e que muitas vezes faz você ter que voltar aos livros, reavaliar algumas questões, repensar alguns argumentos e, eventualmente, até adaptar a sua aula para que, numa outra oportunidade, aquela dúvida fique mais clara. Várias vezes eu aprendi muito a partir de dúvida dos alunos. Então, é muito gratificante quando a gente tem esse tipo de questionamento com um pouco mais de profundidade e que de fato merece um pouco mais de reflexão. Então, no vídeo de hoje, eu vou falar sobre a resposta a uma pergunta de um dos inscritos, que eu vou deixar aqui embaixo a pergunta. Ó. Olha aqui a pergunta dele. E essa pergunta faz todo sentido, né? Por quê? Vamos pensar do ponto de vista da construção da matriz de influência. Eu falei muito sobre isso no importante vídeo sobre espiral de projeto que está aqui em cima. Ó. Vale a pena dar uma olhada, senão você não vai entender a dúvida e nem o contexto desse vídeo. Mas, em resumo, a construção da matriz de influência é uma das técnicas que auxilia a construção da espiral de projeto, que, por sua vez, é a representação do processo de projeto de uma embarcação. Então, a gente faz a construção da matriz de influência sempre tentando verificar qual atributo, qual sistema da embarcação pode e deve ser avaliado primeiro, para que a espiral seja convergente no menor número de ciclos. Até aí, nenhuma novidade em relação ao que discutimos no último vídeo. No entanto, esse inscrito fez uma constatação muito interessante, que é a seguinte: professor, toda vez que eu confronto resistência ao avanço com dimensões principais, eu vou dizer que a resistência ao avanço depende das dimensões principais e as dimensões principais não dependem da resistência ao avanço. Toda vez que eu faço desenho de casco, isso não depende de pesos e centros, né? E assim sucessivamente. Então, no entendimento dele, a matriz de influência seria praticamente única, o que invariavelmente resultaria sempre em uma mesma espiral. Inclusive, faz a citação justamente do caso emblemático que eu falei no vídeo do projeto do rebocador. E diz, professor, se eu fizer a matriz de influência para o rebocador, novamente eu vou chegar na mesma matriz de influência de um navio. E eu vou ter a mesma espiral de um navio. Bom, aqui a gente tem que dividir a resposta em duas partes. A primeira, explicando e exemplificando que a premissa da pergunta não está totalmente correta. E eu já vou dizer por quê. Pegando o mesmo exemplo, quando a gente faz o cálculo da instalação propulsora de um rebocador, perceba que eu não falei em momento nenhum o cálculo da resistência ao avanço do rebocador. Eu falei sempre o projeto da instalação propulsora. Ô, professor, mas para projetar a instalação propulsora, você precisa então fazer o cálculo da resistência ao avanço, certo? Negativo. No caso do rebocador, o projeto da instalação propulsora não se baseia em resistência ao avanço. Se baseia em bolas de pool. E o cálculo de bolas de pool independe das dimensões do casco.
Então você consegue calcular e projetar a instalação propulsora de uma embarcação do tipo rebocador usando como parâmetro de entrada unicamente o bollard pull requerido pelo projeto. Você não precisa da resistência ao avanço e nem deve usar a resistência ao avanço, porque o rebocador não é projetado para corrida livre, ele é projetado para bollard pull. Então, nesse caso, que é emblemático, a matriz de influência é diferente. A matriz de influência é as dimensões principais dependem da instalação propulsora, porque o casco é feito para acomodar a instalação propulsora. Já o cálculo da instalação propulsora não depende da geometria do casco. Então, já é uma matriz de influência diferente da matriz de influência de um navio tradicional, de um navio de carga, de um navio mercante. Professor, um exemplo não me convence. Vamos pensar em outro exemplo aqui. Projeto de uma lancha. No projeto de uma lancha, eu não consigo fazer estimativa de resistência ao avanço se eu não tiver a estimativa de pesos e centros muito bem feita. Por quê? Porque o ângulo de trim é parâmetro sine qua non para definir o comportamento hidrodinâmico de uma lancha. Então, não há como fazer uma previsão de resistência ao avanço de uma lancha sem conhecer a distribuição de pesos a bordo da lancha. Então, pesos e centros vai sempre preceder a resistência ao avanço de uma lancha. No entanto, se eu pegar um navio do tipo graneleiro, por exemplo, a resistência ao avanço pode sim ser calculada sem a distribuição de massa ser conhecida, porque a distribuição de massa vai resultar em um ângulo de trim que vai ter muito pouca influência, a influência vai ser marginal no projeto da instalação propulsora. Então não há essa relação de dependência tão forte assim. Ou seja, já dei aqui dois exemplos que a ordem ou a relação de casualidade entre os sistemas varia. Não obstante, você também pode fazer isso de maneira quase que intuitiva no seguinte sentido. Alguns projetos vão requerer informações mais precisas ou menos precisas para exercitar algum tipo de raciocínio. Então eu falei muito sobre a questão do projeto estrutural do navio porta-container, por exemplo. Então, professor, então quer dizer que para fazer o projeto estrutural do navio porta-container eu vou precisar de mais informação do que para fazer o projeto estrutural de um navio, por exemplo, graneleiro? Às vezes sim, às vezes não. Se você for considerar estrito sensu, provavelmente não. O fato é que, como o projeto estrutural do porta-container é mais difícil, uma imprecisão na distribuição de cargas vai fazer com que a estimativa de momento fletor e a posição da seção mestra seja muito sensível, dificultando a questão do projeto estrutural. Então, é razoável que você não perca tempo fazendo um cálculo de projeto estrutural que não leve em consideração uma boa distribuição de pesos a bordo da embarcação. Ao passo que em um navio petroleiro, eu já dei esse exemplo aqui, o projeto estrutural é bastante facilitado pela presença do duplo casco, do duplo costado, na verdade. E, nesse caso, o projeto estrutural pode ser feito sem muita preocupação. Então, ele não requer um nível de confiabilidade nos dados de entrada tão grande para que ele tenha êxito. Está entendendo meu raciocínio?
Então, aquela premissa da pergunta de que todo navio tem a mesma matriz de influência só é verdade nessa fase muito inicial que os alunos estão enfrentando na graduação. Quando você começa a ter um pouco mais de profundidade nas análises, você vai percebendo que sim, cada navio tem uma relação de precedência de sistemas. No entanto, a segunda parte da resposta é ainda mais importante e muito mais interessante, né? De fato, muitos sistemas não vão ter uma hierarquia muito bem estabelecida. O resultado da matriz de influência vai dar alguma coisa muito próximo em termos de priorização dos sistemas. E aí sim entra o papel do engenheiro. A gente não pode, de maneira nenhuma, negligenciar o papel do engenheiro no projeto. Porque é justamente no projeto da embarcação que o engenheiro é a autoridade principal, é a voz ativa no projeto. Então, sabedor que algum atributo tem mais importância ou tem mais dificuldade em ser alcançado, né? Então, isso tem uma terceira parte da pergunta que depois eu vou responder, mas sabedor de que algum atributo da embarcação tem maior relevância para o projeto ou maior dificuldade de ser alcançado, cabe ao engenheiro modificar a construção da espiral para itens cuja a matriz de influência deu valores próximos. Professor, mas não está errado? Você não vai dar errado se eu colocar uma matriz de influência que dá uma hierarquia e eu construir uma espiral que eu estou invertendo alguns itens na hierarquia? É claro que eu não vou dar errado. E isso é que tem que entrar na cabeça do aluno. Isso é que tem que entrar na cabeça do projetista, do futuro engenheiro naval. Engenharia naval, projeto de navio, não é receita de bolo. E aí está a maior crítica que eu faço a alguns livros, tipicamente o Barras, o Snickluff, que tentam meio que transformar o projeto de navio em uma sequência. Isso não vai funcionar, porque é quase como se você estivesse tirando o engenheiro do ato principal do projeto, que é justamente o processo criativo, o processo de avaliação e adaptação da solução. Aquele processo que eu chamo muito a atenção, que quando o aluno faz análise, existe sim um procedimento a ser seguido, sob pena de que aquela análise não vai conduzir a um resultado adequado. Quando você vai para projeto, esse raciocínio inverte totalmente. Eu não tenho um procedimento estruturado. É justamente função do engenheiro construir esse procedimento estruturado. E o curso de projeto tende a dar justamente esses subsídios para que você tenha confiança, autonomia e conhecimento para construir o projeto da embarcação. Eu não vou ensinar a receita de bolo. Professor, então como é que você vai corrigir o nosso trabalho? Muito simples, raposinha. Eu não vou dar certo ou errado para o teu procedimento. Eu vou olhar as causas e justificativas e hipóteses que levaram você a tomar aquela conclusão. Entendeu? Que eu estou muito mais preocupado com a argumentação e as hipóteses que te levaram àquela decisão do que com a decisão em si. Eu não estou preocupado, eu não vou avaliar se você colocou a estrutura antes da estabilidade. O que eu vou avaliar é a justificativa pela qual você calculou a estrutura antes da estabilidade. E essa justificativa, ela pode ser auxiliada por ferramentas como a matriz de influência
e pode ser contrabalanceada com a experiência e a priorização de alguns atributos no projeto da embarcação. E aí vem a terceira parte da pergunta, que também é interessante, novamente propondo a questão da casa da qualidade, né? E novamente eu vou fazer a resposta de que sim, é até possível utilizar a casa da qualidade para construir uma matriz, para construir uma espiral de projeto. Mas você vai precisar adaptar muito a teoria, porque você não vai qualificar os sistemas pelo mérito que eles têm na solução. E essa construção vai ficar muito difícil de ser adaptada. Eu tenho uma dificuldade muito grande em verificar esta adaptação da casa de qualidade para a construção da espiral de projeto. Até porque, novamente, a priorização às vezes não é por um atributo que vai gerar qualidade da solução. Muitas vezes, a priorização da espiral é por um atributo que vai ser difícil de ser atendido. Eu faço o cálculo de estabilidade avariada de um navio ro-ro antes, por exemplo, de entrar em cálculo de custo, não porque custo vai ser menos importante na qualificação da solução, mas sim porque a estabilidade avariada é mais difícil de ser alcançada na solução. Percebeu a sutileza da questão? E percebeu como o papel do projetista é vital para a realização do projeto. Projeto não é receita de bolo, projeto não é procedimento automatizado que tem começo, meio e fim. Projeto é um ato, acima de tudo, criativo. E, além da criatividade, há que se pensar em estruturas de trabalho que possam nortear esse processo, considerando múltiplos cenários e múltiplas interações entre sistemas. E é esse o treinamento que a disciplina de projeto de navio exercita. Tudo bem? Gostou da minha resposta? Vocês que fizeram essa pergunta, foi mais de uma pessoa. Alguma dúvida? Se continuar não concordando ou se continuar com dúvida, a gente continua a discussão e, quem sabe, você me mostra um exemplo e me convence de alguma coisa diferente. Vai ser um prazer mostrar aqui no canal o seu trabalho ou a sua proposição. No meu livro, eu faço sim uma proposição um pouco diferente, que vai um pouco nessa direção aí de espiral de projeto, com múltiplas ferramentas, múltiplas técnicas de geração. Mas eu comecei com um conceito mais básico para esse vídeo que está aqui em cima no card, mas é muito legal saber que os nossos inscritos têm essa profundidade de raciocínio. Espero que tenha gostado, espero que entre sempre no nosso canal. Eu vou estar sempre respondendo as perguntas mais interessantes aqui no Pitada de Engenharia. Um forte abraço, pessoal!